Uma boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Global Trade. Hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo do radar de mercado. Então vamos fazer algumas análises aqui nos ativos, né? O Nasdaq, o Euro SD, o Gold, o dólar, o índice e o Bitcoin. Vamos que vamos aí, então. Começando com o Nasdaq, a gente queria ver ali algumas movimentações dele. Tipo, por exemplo, ele vinha aqui, querer acumular e tal, e gerar uma opção de compra, né, caso ele quisesse gerar essa configuração de compra. Mas a gente estava mais de olho na distribuição, certo? A gente queria ver ou a distribuição ou a captura de liquidez desse topo. Ele acabou que fez os dois. Seria ali, entre aspas, né? Fez os dois aí. Ele andou de lado, criou liquidez aqui acima, né? Fez a captura. Então seria a distribuição, basicamente. Mas também ele liquidou aquela máxima lá. O único problema foi o horário, né? O horário não ficou muito interessante. Eu vi ali por volta das 4 horas da tarde. E ficou por isso aí mesmo, né? Foi lá, liquidou e voltou. Então não ficou muito bom devido ao horário. Mas poderia ser uma opção, sabe? Eu falei, eu não gosto muito de operar nesses horários. Mas poderia ter sido uma opção aí. Só que estaria em aberto até agora e provavelmente vai vir o fechamento do mercado. Vai abrir de novo, depois às 8 horas, e daí sim continuar. Mas acho difícil que se ele vai continuar. Na verdade é 7 horas, né? Então, ficou por isso aí mesmo. O Nasdaq no dia de hoje, ó, bem lateralizado, não conseguiu limpar a liquidez nem nada do tipo. Agora, eu fico de olho, galera, na possibilidade dele querer vir aqui e romper essa estrutura lateral e vir fazer um teste nela aqui. Poderia ser uma opção interessante para a gente seguir vendido. Então, ele vem, rompe ela, testa ela de novo e daí poderia abrir portas para uma venda aí muito interessante. Agora, se ele quiser vir liquidar essa mínima aqui, criar uma estrutura de acumulação aqui embaixo, também é uma opção interessante, já que o mercado está meio lateralizado e tudo mais. Pode ser que ele venha criar essa estrutura aqui embaixo e limpando essa liquidez, né? Ou também, se ele quiser sair daqui dessa estrutura para alta e voltar para vir testar, dar uma acumulada, limpa a liquidez da mínima ali e tal, fica também muito interessante. Ele rompe ela, volta para fazer um teste. E daí ele criaria uma estrutura de acumulação e tudo mais. Fica muito bom pra gente pegar uma compra aí no dia de amanhã. Beleza? Bom, mais isso que eu fico de olho no Nasdaq aí pro dia de amanhã. Tá? O mercado bem lateralizado, então dá pra gente trabalhar em cima dessa lateralização. Só esperar ele romper alguma das regiões que vai ficar bem interessante. Bom, vindo aqui pro Gold então agora. O Gold não muda muita coisa a minha análise, né? Mesma coisa, mesma coisa. Ou ele limpa a liquidez aqui embaixo, ou ele sai da estrutura e volta para fazer o teste dela. Cara, não mudou nada, absolutamente nada. O Gold tá realmente muito travadão aqui nessa área, até agora. Então não vai mudar nada da minha análise. A única coisa que eu mudaria agora, quer dizer, que eu adicionaria no caso, né? Ele vir aqui e buscar esse, quebrar totalmente esse fundo, só que ele tem que sair bem e depois ele voltar para testar e gerar aqui uma opção de venda, por exemplo. Mas isso que eu fico de olho mesmo. Se ele quiser gerar uma venda, né? Às vezes ele vem, rompe, volta para testar, cria uma estrutura aqui de distribuição, tá vendo? Também fica muito bom, né? Seria uma opção interessante. Ambas as duas são muito boas aí para pegar essa possibilidade de venda, se ele quiser formar, né? Mas é aquilo, tem toda essa estrutura, aí tem essa estrutura menor, entende? Então tem muito contexto para ele subir, galera. Mas vamos que vamos aí. Bom, vindo aqui para o euro agora, a gente tem aqui essa movimentação lateral que ele fez hoje. A gente queria ver a captura da liquidez dessa região aqui. Ele até capturou, mas não conseguiu reagir a ela, tá vendo? Andou de lado aqui em cima. E beleza, né? Ou ele poderia vir aqui querer acumular aqui embaixo, também não veio, ele abriu ali. Ficou entre esse range aqui. Tá entre esse range semanal.
basicamente. Aqui a gente tem um range semanal, quer dizer, todo esse movimento aqui é um range semanal. E ele tá entre esse range aí, não limpou liquidez nem da mínima, nem da máxima. No diário também não limpou liquidez nem da mínima, nem da máxima. É realmente ali no meio do meio de tudo. Então, galera, se ele quiser vir limpar a liquidez desse topo aqui, pode ser uma opção interessante, né? Vem aqui, limpa a liquidez, traz uma queda pra gente. Ou até desse topo aqui mais acima, já estaria ali nos 50% de toda essa pernada do semanal aqui dele. Já estaria acima, né? Ah, ambos os dois, na verdade, né? Acima desse topo ou acima desse topo já estaria no cinquentão. Então, se ele quiser vir limpar aqui também, é uma boa opção aí para venda, né? Agora, se ele quiser vir aqui cair, corrigir um pouquinho e criar uma estrutura aqui de acumulação, também é uma boa opção para compra. Que daí ele corrige, faria aqui uma onda 1, 2 e 3 para vir aqui em cima. E daqui ele volta, cai de novo, entendeu? Faz esse ciclo aí. Então dá pra gente ficar de olho nesse movimento. E é mais isso que eu fico de olho no euro, tá? Não mudou muita coisa, não. Não tem uns fundos de liquidez muito expressivos aí. Nada muito tão relevante, a não ser, por exemplo, esse FG aqui, sabe? Então, se ele quiser acumular em cima dele, beleza, top demais. Mas não limpou nenhuma liquidez, nem nada do tipo. A única liquidez que limpou foi essa aqui desse topo, que nem é tão expressivo assim, né? Um topo de uma hora aí, que o mercado não reagiu. Beleza? Então, vindo aqui pro Bitcoin agora, a gente tinha algumas configurações nele ali também, né? Da sexta-feira ali. A gente queria ver ou ele limpando a liquidez dessa mínima e tudo mais. Ou ele vinha aqui e limpava a liquidez desse topo. Ou ele fazia uma distribuição aqui no meio, né? Ou ele acumulava aqui embaixo. Ele até acumulou, tá vendo? Ele até andou de lado. Porém, não limpou a liquidez da mínima. Poderia ser uma opção no reteste aqui desse movimento, né? O stop que daria para deixar 1%, por exemplo. Daria para buscar 3 para 1 tranquilo. Mas, tirando isso, só também. E esse movimento não ficou muito visivelmente falando, né? Tem que forçar um pouquinho mais a vista aí pra gente enxergar essa movimentação. Se ele tivesse limpado aqui a liquidez, ia ser muito melhor. Pra sair daqui ia dar uma compra legal. Mas ele não limpou, porém demonstrava pressão de demanda, né? Deixou esse imbalancezão aqui nessa região, veio testar o imbalance e daqui ele foi embora. Então poderia ser uma opção sim, só não estava muito visível, né? E depois ele até veio limpar essa liquidez, mas já não ficou legal, sabe? Teria dado um stop aqui, basicamente. Enfim, agora ele tá lateralizado de novo, né? Agora ele tá completamente lateralizado, então se ele quiser vir limpar essa liquidez aqui da mínima, eu vejo como uma boa opção, ainda mais porque tem uma POC aqui logo atrás, então é uma opção legal. Ou ele nivela bem os topos, né? Nivela bem esse topão e rompe os fundos, né? Só se romper os fundos é muito bom também. Aí ele vem e cria aí um, um choquezão, limpando a liquidez dessa máxima. Pode ser que dê uma venda minimamente interessante. Ele não muito ruim, mas também é aquelas vendas que você fala, nossa, que venda. É, pode pagar um tanto bom aí, esse movimento. É, mas isso eu fico de olho por enquanto no bitzão, galera. Vendo bastante e as compras são muito boas. Então, se ele liquidar essa mínima, vai ser muito melhor. Agora vindo pro dólar. O dólar aí no dia de hoje, meus amigos, ele abriu ali embaixo, não limpou a liquidez de nenhum lugar, só abriu ali embaixo e veio caindo. Lateralizou e caiu. Ele até pagou uma venda boa pra gente aí. A gente queria ver uma acumulação aqui nesse fundo. Mas ele andou de lado e tudo mais, mas não teve força para subir. A própria lateralização que ele fez não estava demonstrando força nenhuma. Então agora tá nessa região aí. Vamos ver se ele vem limpar essa liquidez aqui no dia de amanhã. E eu fico mais de olho aqui se ele criar uma estrutura, na real. Se ele aqui criar uma estrutura, sabe? Limpa essas liquidez, pode ser que dê uma comprinha legal. Ou
limpa a liquidez da máxima de hoje. Ali tem uns topos legais também. Se ele quiser vir aqui, ó, buscar essa região muito interessante, porque tem um gapzão gigante ali também. E outra, aqui a gente tem uma região que tem uma POC aí, basicamente. Se ele quiser romper isso aqui e fazer o teste aqui em cima, pode ser que seja uma opção legal pra gente pegar uma continuação na venda, principalmente se ele der uma lateralizada. Se ele não der uma lateralizada, eu fico de olho ainda na possibilidade dele cair, sabe? Mas se ele der uma lateralizada aqui, vai ser melhor ainda. Vai ser muito melhor. Enfim, é mais isso que eu fico de olho no Doleta. Agora no índice, galera. O índice é o seguinte, o índice está bem lateralizado aqui. Ele... Um negócio aqui... Ah, tá. Eu tava confundindo aqui os movimentos. Mas enfim, olha só, ele deu uma lateralizada aqui em cima. Tá bem lateral também. Pagou uma venda boa pra gente hoje. Buscou esse fundo aqui. Ah, deu umas parciais aí de 1.200 pontos, 1.000 pontos, 500 pontos e tudo mais. Então deu pra dar fazer uma festa aí. Porém, como vocês podem ver, a gente tem um ciclo aqui de ondas, né? Eu tinha esquecido desse ciclo, inclusive. A gente tem um ciclozão aqui de ondas. Então, provavelmente já começou essa onda B aqui, ó. E pode vir trazer essa onda C amanhã, tá? Então, ele tá bem lateralizado. A gente falava da possibilidade de amanhã ele vir querer subir. E isso reforça até mais um pouco, né, a ideia desse movimento. Então, ele limpando essa liquidez desse fundo aqui vai ser uma opção legal para compra. Vai ser uma opção interessante. Ele limpar a liquidez desse fundo. Mas também eu não descarto a opção se ele vir aqui em cima, para buscar essa liquidez. Quem sabe ele vem aqui só para buscar liquidez para depois vir buscar esse fundo. Até porque a gente tem um range aqui gigante, então pode ser uma opção também. Mas existe uma outra movimentação que ele pode tentar fazer, que seria ele sair dessa região e vir testar lá depois. Também é interessante, né? É interessante porque ele vai estar dentro desse movimento aqui de 1, 2, 3. O mercado nunca faz perfeito, galera. Então ele pode sair e depois voltar de novo para subir mais um pouco, que ainda vai ser uma onda C, sabe? Então é mais isso. Agora, se ele romper tudo aqui assim, ó, romper esse fundo, inclusive, aí a gente vê a possibilidade dele querer dar uma venda aqui. Mas fora isso, só. Beleza? Então é isso que eu fico de olho, galera, no dia de hoje aí nos ativos, né? No índice, no Nasdaq, no Gold, no Bit, no Euro. E é isso aí, meus amigos. Um abraço para todos vocês. Tamo junto e até a próxima, hein? Valeu!